Olá, eu sou a Andressa Fabris e vou contar uma história para você. A nossa história de hoje é sobre uma pessoa que lida com a morte na sua profissão, mas soube transformar essa situação em ações para a vida. Olá, seja bem-vindo! Nosso convidado hoje é uma pessoa extremamente benquista pela sociedade da região sul-catarinense. É uma pessoa premiadíssima por muitas ações sociais. E nós vamos conhecer essa história hoje do Almir Fernandes de Souza. Seja bem-vindo, Almir. Muito obrigada por ter vindo aqui contar a tua história. Obrigado, Andressa. Satisfação. Sei assim que tens um público enorme e muita satisfação estar aqui contigo. Almir, todo mundo conhece o Almir do ML, o Almir da Cruz Vermelha, o Almir da campanha do agasalho, o Almir da doação de órgãos. O Almir está em várias frentes, mas pouca gente eu acho que conhece a história do Almir, como é que o Almir entrou para trabalhar no IML, se sempre foi um sonho trabalhar com essa atividade que muita gente, né, tem repúdio, é bem essa palavra. Conta um pouquinho, como é que foi o Almir começar no IML? Pois bem, André, eu não sou diferente de qualquer pessoa. O que me propiciou chegar ao IML foi o ambiente onde eu trabalhei na adolescência. Ainda sem ter os 18 anos, eu tive a capacidade de entrar dentro de um hospital, Hospital São José, onde, pela pouca idade, não ofereciam espaço de enfermagem, mas tem um lugarzinho lá no elevador, ascensorista. Foi onde eu me coloquei no primeiro emprego. Aí, no elevador, levava médicos para o centro cirúrgico, descia pacientes para o raio-x, descia cadáveres para o necrotério. O elevador era o movimento do hospital. E eu não perdia tempo, eu tinha 6 horas de trabalho, me sentava num banquinho e aproveitava o máximo. Sabe o que eu fazia, Andressa? Eu pegava livro temático de medicina, seja qual fosse, e ficava lendo. E cada médico que subia, dentro da sua especialidade, eu fazia algumas perguntas. Aí sempre era ambicioso, puxa, eu vou ser um médico no futuro. Eu vou vestir um jaleco branco e vou ser um médico. E sempre com esse sonho, todo mundo sonha, naquela época, né, se sonhava ser médico, hoje já não tanto. Mas enfim, aí viabilizado por essa questão dentro do hospital, quando tive 18 anos e um pouquinho mais, surgiu uma vaga no pronto-socorro do hospital. Foi aí que a direção veio, olha, tu precisa sair do elevador. Foi aí que eu tremia as pernas, Andressa. Então, realmente a gente tem medo e temor de algumas coisas, né? Puxa, que responsabilidade, o que vou fazer? No pronto-socorro. De primeiro momento eu fiquei 8 anos. Qual era a tua atividade no pronto-socorro? Era tudo, era receber todo tipo de emergência. E naquela época, emergência de todos os tipos mesmo. Era muito comum acidentes de minas de carvão, com mineiros mutilados, era muito. Não tinha, como hoje tem as CIPATs, né, que trabalham muito na questão da prevenção de acidente de trabalho, não tinha muito esses cuidados. Muitas pessoas, voltam aos mineiros, muitos morriam de pneumoconiose, hoje já não morrem mais disso. E, enfim, e ali fui me adaptando psicologicamente, me envolvendo, muitos acidentes, e ali ficava no pronto-socorro, como disse, 8 anos ininterrupto. E ali foi onde eu comecei a entrar no necrotério, aí já para reconstituir cadáveres, no caso de mutilação, de liberar corpos, enfim, todos os tipos assim possíveis. Eram procedimentos burocráticos que tu te envolvia, não era o procedimento era atendimento mesmo, como fazia técnico? Fazia parte, nem era técnico, era auxiliar, era atendente de enfermagem, um cursinho básico, né? Hoje já não existe mais também. E aí me adaptei, chegou no momento que eu já era o mais velho profissional do pronto-socorro, porque os mais velhos já tinham saído, e assumi a responsabilidade de todo o caso inerente a crimes, porque não existia IML, uma estrutura de IML não existia na cidade. Então, qualquer situação onde envolvia cadáveres, seja suicídio, seja homicídio, qualquer que fosse, já me colocavam à disposição para atender aquele caso.
Então fui me adaptando, foi aí que criou um outro perfil. Bom, já não quero ser mais um médico dentro do hospital, eu vou querer ser um perito do IML, né? E hoje estou na condição de agente de polícia civil, por academias sequenciais, mas hoje ainda estou dentro do IML, mesmo que o IML não está mais atrelado ou vinculado à Polícia Civil, hoje é o IGP, Instituto Geral de Perícias, mas estou ali, fazendo essa ponte entre Polícia Civil e IGP, é onde eu me entrego, né, e consigo fazer um trabalho melhor. Como é que foi a primeira vez, Almir, de fazer uma, eu não sei se era uma perícia ou se era uma reconstituição de cadáver, ou qual foi a primeira vez que tu mexeu com o cadáver? Como é que foi a primeira vez? Sem muito receio, claro, sempre se solidarizando com a família, né, com a perda, sensibilizar com a família no momento de perda, mas ser muito profissional. E como eu disse agora há pouco, o que me preparou psicologicamente para encarar um cadáver em qualquer condição, seja mutilado, seja carbonizado, seja em estado de putrefação, seja qual for, me adaptei com isso, seja criança ou idoso, o psicológico trabalhou muito. Por quê? Na época de pronto-socorro, eu tive a possibilidade de ver pessoas vivas em pedaços. Uma pessoa viva gemendo de dor, carbonizada viva, amputado vivo. Então essa sensibilidade eu cheguei ao extremo. E isso eu atribuo a isso o preparo então para encarar qualquer outro, né? Qualquer mesmo. Já passou de tudo. Desde um embrião, que é o tamanho de uma unha de um dedo, até um cadáver que depois de feito pesquisas e antropologia, enfim, deram uma estimativa de 500 anos, ou seja, era um indígena. Então, desde um embrião, ainda não colocado como feto, enfim, até um cadáver esqueleto de 500 anos, todas as fases. Então, a gente teve essa condição de passar por tudo por conta de ocorrências, né? E eu lembro também por curiosidade, lendo livros e livros, eu vi o livro de anatomia, de patologia e medicina legal, americano. Cada página que eu virava, via uma cena, uma foto, já vi igual, já vi parecido. Então isso é o tempo, né? 28 anos, né? Então é tempo suficiente para a gente aprender e aprender muito mais. A gente não sabe tudo, na verdade, mas a cada momento tem novidades. Essa é uma atividade que não é muito simpática às pessoas, né? Mesmo no início mesmo falasse, né? Há um repúdio com essa atividade. Como é que um profissional do IML, né, quando começa a detalhar as suas atividades, como é que ele é visto por colegas dentro do pronto-socorro na época? Como é que é uma profissão que tem preconceito? Tem preconceito. Todas as pessoas, né? Poxa, vou cumprimentar o Almir, poxa, será que ele não acabou de atender uma ocorrência? E fico com esse receio, né? Mas também tem situações que o que faz as pessoas pensarem isso é o desconhecido. Se as pessoas não conhecerem qualquer coisa que seja na profissão, enfim, ele sempre terá temor, sempre vai ter receio e dúvidas. Precisa conhecer. Por exemplo, o cadáver em putrefação, jamais ele possa estar contagiando, né? Não é possível, pela temperatura dele, que já foi muito inferior ao que era quando vivo, não permite isso, não há contágio. Então isso já é uma coisa favorável. As pessoas temor e receio que é contágio, né? Então nunca houve isso, nunca peguei qualquer doença relacionado a isso, né? E olha que passaram-se muitos, pessoas com HIV positivo, pessoas com tuberculose, então várias situações que a gente teve que encarar frente a frente, até manuseando, né? E nunca tive problema. Então é o desconhecido que faz com que as pessoas tenham receio daquele fato. Almir, numa profissão com poucos candidatos, como que é trabalhar no IML? Quando fiz a minha época, veja, 28 anos atrás, era qualquer pessoa que tivesse a pretensão de trabalhar no IML, ele saía para fazer um concurso público, com fases, treinamento, etapas, até academia, como disse, qualquer profissão. E na época que eu fiz, Andresa, estava eu na enfermagem, né, diretamente ligado a isso, havia um eletricista e um balconista de comércio, disputando a última vaga. Eram 3 finalistas disputando uma vaga em Criciúma. Eu disse, poxa, será que não vou ter a condição de ganhar a vaga trabalhando no hospital? Não, o que prevalecia era a escrita, era aqui, né? Aí fiquei preocupado, mas ainda bem que prevaleceu o bom senso e a questão lá da última fase foi quando, eu acho que a entrevista com o psicólogo,
que é a última fase de classificação, foi que prevaleceu. Mas não, acho que o perfil é contigo. E aí foi onde... Então devo tudo a muitas coisas, né? Não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Não sei qual seria meu futuro, mas acredito que faço aquilo que gosto, sabe? Não sou médico, mas com a atuação que a gente faz, a gente tem condição de salvar vidas. Não sou médico salvando vidas, mas em outra função posso também. E qualquer um de nós pode. Basta a gente se aliar a projetos, enfim, coisas importantes que a gente consegue. E me realizei profissionalmente. Falaste que numa atividade que lida com cadáveres dá para salvar vidas, né? Lógico. E a gente vê o Almir se envolvendo com tantas causas, né, sociais. Como é que surgiu esse envolvimento social com Cruz Vermelha, com Banco de Olhos, enfim? Como é que surgiu tudo isso? Foi a partir do IML? Foi a partir do IML. Aí eu volto à questão no passado. Nós estávamos falando agora há pouco aqui nos bastidores, tínhamos o delegado Adalto, que hoje é aposentado também, sendo delegado regional da época e policial civil, presidente da Cruz Vermelha. Aí eu disse, poxa, ele está lá na Cruz Vermelha, fazendo um trabalho legal, campanhas, e vou me aliar. Isso foi uma forma de ter uma terapia, seja lá, uma válvula de escape, com tantas coisas que a gente vê, pressões psicológicas, muitas coisas assim que a gente recebe nessas ocorrências. A gente precisa ter uma válvula de escape. Ou vou viajar, ou vou fazer qualquer outra atividade física, ou vou me agregar a algumas funções voluntárias. Foi onde eu me apeguei à Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, na verdade, foi a minha condição. Hoje, inclusive, não sou chamado tanto quanto era no passado Almir do IML. Hoje é o Almir da Cruz Vermelha. Isso me satisfaz, assim, pessoalmente, né? E com isso foi isso, então. Foi essa aproximação com a Cruz Vermelha, que hoje é uma instituição reconhecida mundialmente, que fez com que a gente pudesse ampliar. Aí entra o Banco de Olhos, aí entra outras instituições, de cada qual fazendo a sua função, mas sempre de forma paralela, trabalhando em conjunto. Imagine só, estás no IML e propiciar da morte de qualquer pessoa com que o órgão, aí eu falo das córneas, possibilitar a retirada da córnea para uma pessoa que está numa fila de espera, isso é um bem imensurável, né? E se a gente tem essa condição, aí a gente foi fazendo cada vez mais, fazendo com que Criciúma chegasse, quando deu os 17 anos de atividade, Cruz Vermelha, Banco de Olhos e IML, e a Polícia Civil junto, fazendo uma sustentação e controle, foi onde conseguimos ser considerados aqui uma referência nacional em captação de córneas. Foram 1000 córneas transplantadas com esse trabalho, né, que antes não se via isso. Era muito comum captação de córnea dentro de um hospital, por exemplo. A condição de um paciente morte cerebral, morte cefálica, que dá a condição de retirada de múltiplos órgãos. Mas nós, lá no IML, eu sempre digo que lá no IML é onde tem a matéria-prima, é o cadáver, né? E mais importante, Andressa, tem esse fato importante que é fazer com que alguém consegue ver a luz para quem só conhecia a escuridão. E tem um outro lado que as pessoas não conseguem visualizar. É a satisfação que a família tem no momento da doação. Então, eu ia te perguntar sobre isso, porque assim, não é um momento fácil esse do contato com a família na hora de pedir a ela que doe os órgãos do seu ente querido, né? Dentro do hospital eu já imagino que seja muito difícil, que é uma morte cerebral, que a família talvez tenha mais tempo para pensar, porque, né, tá ali um tempo, tem ainda esperança, né? Múltiplos órgãos, né? Agora, quando chega no IML, várias vezes aqui tu mencionaste, né? Um cadáver, né? E normalmente quando chega no IML, não foi uma morte natural, né? A não ser que morra dentro de casa, eu acho que tem, é o IML uma questão que do busca. SVO também. Tem. Mas enfim, tem muita gente que chega lá por uma morte violenta, né? Então tem o choque da morte violenta, e aí vem o Almir pedindo para doar a córnea. Como que é esse momento? Que tipo de preparo que vocês tiveram para abordar essas famílias e pedir a doação de órgãos? Da córnea, no caso. Então, aí na época, o delegado Adalto teve uma ideia muito legal. Foi formar equipes que ficavam sobre aviso, sempre em duplas. Ou seja, à medida que tivesse uma notificação de um óbito, ou no IML, ou no hospital, ou em casa, a gente acionava esses plantonistas. Eles vinham até o local do óbito,
e conversavam com a família. Em conversando com a família aceitava, né, com unanimidade até, com assinaturas, um protocolo como faz a SC Transplantes. E aí no momento da aceitação, aí já me acionavam, que aí entrava para fazer a captação mesmo das córneas, mas é todo um treinamento. Veio psicólogos fazerem treinamento com essa equipe e tem que ser assim. E é nesse momento, Andresa, de dor, essa é a chave. É nesse momento de dor, tu oferecer para a família essa condição de doar o órgão, na mesma hora que a família está naquele sofrimento, dor, ela transcende do sofrimento da dor para a esperança. Ela muda totalmente. Puxa, a pessoa está morrendo, mas sei que vai continuar vivendo na vida de outro. Eu tive um exemplo muito, assim, para estar fazendo o exemplo disso, no caso de um óbito da menina Kennifer. Foi muito divulgado, 7 anos de idade, estuprada. E naquele momento, ao ir para o IML, eu resolvi colocar a viatura mais distante e entrei na casa da família, onde já estavam policiais. E aí, naquele momento, havia uma madrinha da menina junto à mãe e eu fiz um primeiro pedido. Aí aquilo foi o momento onde a família, de desespero, e a madrinha disse o seguinte: mãe, quem sabe, mãe, Deus permitiu que a menina Kennifer, que a minha afilhada, morresse, para que outra criança pudesse viver no lugar dela. Então isso foi aquele momento de conversa e de alívio da família. Então a gente viu que isso além, como disse, do bem que faz a doação, é o bem que faz a família que doa. Então isso é irreparável. A gente vai para um intervalo rápido, volta em seguida para contar mais sobre essa atividade do Almir Fernandes de Souza, dentro do IML, dentro do Banco de Olhos, dentro da Cruz Vermelha, e tem várias outras ações sociais aí que o Almir já foi um pai dessas ações sociais aqui na região sul de Santa Catarina, e a gente volta em seguida para conversar sobre isso. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de volta nessa conversa hoje sobre a história do Almir Fernandes de Souza, que é uma pessoa muito conhecida aqui na região sul de Santa Catarina por todo o trabalho social que desenvolve e também pelo trabalho que ele desenvolve no IML, que é a atividade profissional dele. Almir, a gente estava falando sobre captação de órgãos, sobre lidar com cadáveres, sobre várias situações delicadas, né? Essa pessoa que trabalha com isso, com a sensibilização, por exemplo, de uma família para doação de órgãos no momento delicado, ela tem que ser uma pessoa com mais frieza ou mais sensibilidade? Como que as pessoas te olham quando tu vais abordar alguém sobre captação de córneas? Eu acho que com sensibilidade, acima de tudo, é uma palavra que tem que ser usada para qualquer coisa na nossa vida. É ter a possibilidade de te colocar no lugar do outro, em qualquer circunstância. Então eu tenho a capacidade de me colocar no lugar daquela família que se perde o seu ente, então sofro junto, de forma psicológica, não demonstro, né? Me coloco no lugar daquela outra família que tem a pessoa que precisa de um transplante de córneas, por exemplo. Então, diante disso, a gente consegue fazer o equilíbrio, fazer um esforço. Aí entra um outro fator, né, que aí eu considero que eu sou privilegiado nisso, é a questão de disposição, de ser um voluntário, né? Solidário e voluntário, né? Tá à disposição à medida que te oferecerem. É não perder oportunidades. Muita gente tem oportunidade e perde, Andressa. Perde assim de uma forma equivocada, ou por falta de envolvimento, ou por falta até de um pouco de atenção das instituições, né? Ter uma retaguarda de instituições que possam prevalecer. Mas tudo que eu faço assim tem respaldo institucional, tem o aval, né, das chefias, e eu acho que é por isso que dá certo, né? Então, esse caráter, né, de colocar-se no lugar do outro
é que faz o outro, né? É como se fosse um parente. E sendo um parente, as pessoas confiam mais, né? Então acho que esse é o principal. A gente falou até agora sobre a doação de órgãos, né, de córnea especificamente, que está ligada à atividade profissional do próprio Almir, porque é ali no IML que tu identificas e faz o contato com as famílias. Mas há várias outras ações sociais ligadas à Cruz Vermelha e ao teu trabalho de voluntariado que surgiram. Por exemplo, a campanha do agasalho, que mobiliza muitas instituições, né? Inclusive é chamada de campanha multi-institucional, né? Isso. Essa tua capacidade de mobilizar, né? Porque ali está a Polícia Civil, Polícia Militar, está entidades de classe, está entidades de empresariais, enfim, tem uma gama de instituições envolvidas nessa campanha. Como que aconteceu essa capacidade de mobilizar? Não sou eu tenho certeza disso. Qualquer outra pessoa no meu lugar faria o mesmo respaldo, a mesma aceitação. São as instituições que oferecem isso. Aí eu falo da Polícia Civil, falo da Cruz Vermelha, instituições a qual faço parte, do IGP, ao qual faço parte, mas também e principalmente as outras instituições. Hoje, falasse da campanha do agasalho Frio, Dói e Calor, o ano passado envolveram 37 instituições. Desde da esfera instituição pública, da esfera municipal, estadual, federal, todas se envolvendo. Com seu posto de coleta, com envolvimento nas idas em comboios para as regiões, entregando os agasalhos. E o que faz isso? A credibilidade não se conquista de um dia para a noite, não. É demorado. Anos e anos. A gente tem o cuidado, Andressa, eu acho que vocês fazem muito isso em jornalismo, enfim. A gente tem o cuidado hoje de prestar conta, de estar mostrando às pessoas onde a sua doação está sendo levada, no momento certo e para quem mais precisa. A gente tem essa condição. Com os meios de comunicação, aí eu coloco aqui a imprensa, em geral, como uma das principais, do ponto de vista de participação dessa equipe multinacional. Sem a mídia, não se fazia nada. Ou se faz alguma coisa, mas não nesse volumoso trabalho. Porque é da mídia que a gente consegue identificar problemas e é da mídia que a gente consegue prestar contas. Então as pessoas vendo isso, aí vem a credibilidade, a aceitação, credibilidade dos órgãos e a credibilidade de prestar conta. Eu tenho dito sempre que essas campanhas, para darem certo, e qualquer uma, é como o comércio utiliza a propaganda. Diz que a propaganda é a alma de um bom negócio. Eu diria que para as campanhas evoluírem e serem reconhecidas, a prestação de contas é o que vai valer. Se não prestar conta, na dúvida ninguém vai doar. Tanto é assim que a última campanha, houveram muitas e muitas, foram 220 mil peças de agasalhos, isso equivale a 18 caminhões cheios de donativos, e principalmente para a região serrana, era onde as pessoas exigiam que fosse. Estávamos recebendo doações, Andressa, peças de roupas novas. Dava para ver que tinha etiqueta, edredons comprados em lojas. Olha, quem é que vai comprar uma mercadoria, um objeto, vai doar para alguém não tendo a certeza de que vai chegar? Ninguém faz. Então essa credibilidade que eu atribuo, e a prestação de contas, atribuo ao sucesso das campanhas. A gente tem pouco tempo aqui, a gente só tem meia hora para contar toda a história e tudo que o Almir se envolve, mas eu queria tocar em duas ações também, que são ações bem importantes, e uma delas, eu tenho certeza que já foi premiada, que é a Farmácia Solidária, e a outra que é a campanha de prevenção ao suicídio, que provavelmente também nasceu de dentro da tua atividade do IML, né, Almir? Conta um pouquinho para a gente sobre essas duas iniciativas. E vou de novo repetir que as pessoas que falecem, enquanto umas falecem, a gente tem que tirar dali, além da perda de tudo que é negativo, sempre tem alguma coisa que pode ser útil do ponto de vista da família se sentir bem nessa questão de doações. Muitas pessoas morriam, Andressa, em casa, principalmente, de doença crônica, fase terminal, e muitas medicações sobrando na cabeceira da cama. E era muito comum a gente recolher tudo e levar para a farmácia lá na Cruz Vermelha. Por muito tempo fizemos isso. Aí na época não tínhamos controle, não tínhamos farmacêuticos responsáveis, é claro, foi fechado pela vigilância. Aí ficamos angustiados por um tempo de 5 anos, e ainda insistindo nisso, medicação sendo perdida assim aos montes. Aí pegamos todo esse projeto, levamos à Unesc à época,
E coincidentemente a Unesc estava com um projeto muito parecido. E aí juntamos os projetos e reuniões, e hoje está aí Farmácia Solidária, onde tem o slogan "Doar é o melhor remédio". Isso já há 12 anos, fez com que a farmácia ganhasse um prêmio, inclusive, Viver Bem, ou Viver Santa Catarina, promovido pelo Diário Catarinense, prêmio número 1 do estado de Santa Catarina, pela relevância, pela importância que tem o projeto. E tem. O ano passado, a Farmácia Solidária arrecadou um montante aproximado de R$1.900.000, equivalente a toda a medicação que vem de doação das residências, dos postos de saúde, de consultórios médicos, de campanhas e distribuição gratuita. Então hoje é lei, as pessoas têm acesso gratuito à medicação, mas isso não funciona na prática. E hoje, por sorte, a Unesc, mantenedora desse projeto, está ali conduzindo da melhor forma. Hoje é um exemplo, porque já está aí, eu tive que fazer uma pesquisa, hoje ela está em 37 cidades de 14 estados do Brasil. Esse modelo está sendo levado para fora, então isso é o projeto Farmácia Solidária. Doar é o melhor remédio. Esse é o projeto Farmácia Solidária. E a prevenção ao suicídio, né? Isso está realmente, vocês devem viver isso frequentemente dentro do IML, né? Isso. Como é que vocês transformaram isso, né? Essa vivência de vocês ali, de tantas pessoas que chegam para vocês por suicídio, em uma campanha que levasse conscientização, um assunto também, assim como os cadáveres do IML, um assunto com tanta restrição, que as pessoas têm medo de falar. A gente convive também dentro do IML com estatística, prestando contas de estatísticas, e sempre víamos lá homicídios, acidentes de trânsito, suicídio, como as três causas mortes mais comuns. Ou seja, acidente de trânsito primeiro, muitas vezes homicídio e suicídio. Chegou um período de 2011, onde o suicídio já estava em segundo lugar. E sempre nos chamando a atenção. E a mídia, Andressa, sabes disso, que todo final de ano busca informações de todo tipo para também mostrar porque o homicídio hoje é o parâmetro ali, diria, de se a cidade se segura ou insegura. É o parâmetro, é o termômetro de insegurança ou segurança, os números de homicídios. Poxa, mas o suicídio também era preocupante. E ninguém queria falar disso. Aí eu lembro que buscava informações e achei na Organização Mundial de Saúde um livro, um manual para mídia, um manual para médicos, falando disso, dando dicas de como falar desse assunto. É um tabu, mas temos que falar. Quebramos esse estigma, quebramos esse tabu lá em 2012, 2013, fazendo com que Criciúma criasse uma campanha Criciúma Viva. Naquele momento, Andressa, fizemos um trabalho assim integrado com, aí eu falo do CAPES, do Sereste, do SERES, do Nuprevipes, da Unesc, CVV e várias outras instituições, assim, principalmente psicólogos, e a mídia, né? A mídia que fez acontecer isso, fez com que tivéssemos naquele ano, 2014 especificamente, uma queda de óbitos por suicídio em 85%. Isso equivale, em 4 meses, aproximadamente 10 vidas salvas. As estatísticas deram assim uma baixa, um gráfico, e aí pensamos, poxa, enquanto isso a mídia, aquela mesma mídia que não queria escrever uma linha do assunto, começou a produzir capa de jornal, começou a produzir entrevistas de rádio e TV, fazendo com que as famílias buscassem ajudas. Isso era o importante da mídia. Não é falar do suicídio. Não é falar do fato, não é falar que o cara se matou. É falar de como fazer para prevenir isso, como cuidar dessa situação. De característica, de valorização da vida. Isso era a temática da mídia. E a mídia fez muito bem, fazendo com que desse essa queda importante. E até hoje, essa rede existe, hoje ali sendo gerenciada pela SIC, juntamente com outras instituições, e muitas instituições presentes hoje, fazendo com que Criciúma esteja no nível, diria, aceitável do ponto de vista de ocorrências passadas, mas o mais importante é a quantidade de pessoas que estão buscando ajuda. Certamente isso também está sendo um modelo a nível estadual e nacional para as pessoas buscarem ajuda, né? Nunca desesperarem. Almir, a gente viu aqui durante a entrevista, e para a gente encerrar, né? A gente viu aqui durante a entrevista que lá no começo, ainda adolescente, tu buscavas informações sobre doenças, sobre diagnósticos para interagir com os médicos. Agora, né? Tantos anos depois, tu foste lá buscar informação sobre como lidar com o suicídio para interagir com a imprensa e também a classe médica.
Essa é uma característica tua. O que tu achas que é mais forte em ti e que te move? É determinação? É essa capacidade de buscar informação? O que move o Almir? É o ambiente. Eu sempre digo que talvez seja um privilegiado, não sei isso, por estar num ambiente onde me propicia isso, instituições que nos dão uma retaguarda positiva, a imprensa que ajuda, e todo mundo enganjado com um só objetivo. Acho que é isso, é todo mundo se empenhar por uma causa, né, sem vaidade pessoal, sem vaidade institucional, todo mundo tem seu destaque, sua importância, e trabalhar em conjunto. Eu acho que é isso, o meu envolvimento, ele é na medida que os outros podem favorecer isso, os outros que fazem o ambiente propício para acontecer essas coisas. E é automático isso, acho que é espontâneo também, por conta de dar certo, né? Faz um projeto, dá resultado, não pode parar. Quando mostra o relatório da Farmácia Solidária, quando mostra o resultado dessa rede de proteção à vida que está aí hoje, prevenindo óbitos de suicídio, a gente não pode parar, né? Então isso eu acho que é o que eu podia dizer. O envolvimento é muito pequeno em vista de tantas pessoas que estão envolvidas nos projetos. Almir, muito obrigada por ter vindo contar a tua história. A agenda não foi fácil de a gente conciliar, né? Porque realmente o Almir se envolve com muitas coisas. Mas eu agradeço e espero que essa entrevista tenha sido um exemplo, né, para muita gente que tem dificuldade de lidar com assuntos delicados, difíceis. O Almir nos deu uma aula de como fazer isso de forma melhor. Obrigada, Almir. Obrigado pela oportunidade. Assim que precisar, estamos disponíveis. Obrigado. Obrigada a você também pela sua audiência. Na próxima semana a gente tem uma nova história para você. Até lá.